qualquer eu desenho. Gente, tudo bem? Professor Éder, mais uma vez na área. Beleza? Espero que vocês estejam todos bem. Gente, hoje a gente vai fazer uma aula um pouco teórica, tá? Que é muito importante, tá? Para que a gente entenda mais a arte, a história da arte, todo esse universo. Beleza? Então, fique comigo aí. Se estiver vendo pelo canal, dá um curtir, tá? Se inscreva, beleza? Gente, hoje o tópico é leitura de obra de arte, tá? Como que a gente faz essa leitura? Como que a gente contempla essa obra de arte? É simplesmente olhar e pronto, tá? Existe aí um caminho a seguir para a questão mais técnica, para que você analise de forma correta uma obra de arte. E essa análise, ela é determinada pelo um estudioso Robert Ott. É um caminho onde ele aponta 6 etapas para que a gente possa fazer corretamente essa leitura de obra de arte. Beleza? Podem ver que na tela eu usei uma obra do Vincent Van Gogh, tá? O Céu Estrelado. Beleza? Antes de mais nada, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou apontar quais são esses 6 caminhos, tá? Então, os 6 caminhos é observar, descrever, analisar, interpretar, fundamentar e revelar, tá? Falando assim, parece que é um pouco complicado. Pô, precisa de tudo isso para ler uma obra de arte? É porque nesses 6 caminhos, Robert tenta fazer com que você siga corretamente e consiga interpretar, entender, tá, qualquer obra de arte. Obviamente que o primeiro passo é sempre se deliciar pela obra. Mas enfim, a gente está tentando deixar ela mais técnica, tá bom? Então, quando a gente fala em observar, o próprio nome já diz, ele é bem tranquilo. Primeiro você vai olhar a sua obra de arte, ou no museu, tá? Ou na própria internet, tá? Na parede, quando fala do grafite, qualquer que seja. Você vai olhar a sua obra de arte e você vai observar, tá? Você vai se deliciar por ela. É uma coisa mais tranquila esse momento, tá? É um momento mais zen. Você vai se deliciar, propriamente dita, pela sua obra de arte. O segundo momento é descrever. Isso ainda é pessoal, tá? Você vai começar a conversar com você mesmo, tá? Começar a apontar ou com alguém do lado, tá? Se você estiver falando em grupo sobre determinada obra, descrever o que você vê nessa obra. Então vamos ir pela obra que a gente está aqui na nossa tela, tá? O que eu vejo? Vejo um anoitecer, né? Pela lua, pelo azul mais vibrante, tá? Pela tonalidade mais escura, então pela penumbra, eu consigo imaginar aqui que seja uma noite, tá? Tá bem, indo do título. Então eu estou analisando a obra, tá? Então eu vejo aqui que é uma noite, tá? Bem tranquilo. E aí eu já vou para o terceiro passo, que é analisar. Aqui eu já tenho que analisar mais friamente, plantando o meu conhecimento técnico sobre obras de arte. Ou seja, eu vou pegar a minha bagagem sobre elementos da linguagem, tá? Que vai ponto, cor, posição visual, tudo que eu aprendi nas aulas de elementos da linguagem, tá? Então vamos lá. Analisando essa obra, eu consigo ver linhas, né? A própria pincelada do Van Gogh, ele já dá uma pincelada única, né? Falando já tecnicamente, interrupta, uma pincelada que ele vai, né, indo. Então ele trabalha muito linhas, tá? Então eu estou vendo linhas curvas, uma mistura de linha curva com linhas quebradas, né, no espiral aqui do céu. Na lua eu consigo ver a linha fechada, né, uma forma de curva, mas eu consigo ver a quebrada e depois ele fechando.
na cidadezinha aqui e nas planícies, na montanha também, eu vejo linhas curvas orgânicas e fechadas, né? Falando da cor, eu vejo uma predominância do azul, né? No meio do quadro aqui, um pouco mais para o canto, tem umas orgânicas verdes, uma planície, talvez, uma vegetação verde com marrom. Então eu posso considerar que é um quadro de predominância fria, tá? Apesar de eu conseguir ver o amarelo, né? O amarelo a gente sabe que é quente, então por isso que é predominância. Então não é um quadro totalmente cores frias, ele tem a predominância da cor fria. Beleza, gente? Então, aqui nesse terceiro momento, eu estou colocando minhas questões técnicas, tá? Sobre o quadro, da linguagem visual, tá? No quarto momento, que é interpretar o quadro, tá? É a questão pessoal sobre se ele me deu algum sentimento, né? Se ele me trouxe, me remeteu alguma sensação, tá? Então eu vou falar minha opinião pessoal. Obviamente, para fazer isso, tá? Lembrando que a leitura de obra de arte ela é muito pessoal, tá? Então esse quadro aí me traz calmaria, traz sentimento de paz, tá? De tranquilidade, né? Obviamente fala de cores frias, as cores frias trazem essa sensação, né? Mas olhando friamente o quadro, ele me remete aí a um lugar tranquilo, uma cidade tranquila, uma cidade legal de se viver, talvez, né? Mesmo esse espiral aí trazendo aí uma turbulência, mas eu acho que eu consigo imaginar que seja uma noite fria, é uma noite onde eu sairia para tomar um café à noite aí agasalhado, né, gente? Então, este é o quarto momento. O quinto momento, gente, é o momento mais técnico. Além, ainda falando da resenha. A gente ainda tá escrevendo, tá? Eu tô anotando sobre esse quadro. Eu tô lendo o quadro e anotando aqui no papel à parte. Então, o quinto momento, ele ainda é técnico, tá? Então, são coisas que você aprende na história da arte. Você tem que pesquisar ou ver lá, se for no museu, ou na descrição do quadro, tá? Então, são coisas bem técnicas. Por exemplo, esse quadro é do Vicente Van Gogh, tá? Esse quadro é de 1889, ele é óleo sobre tela, tá? Ele atualmente, da última vez que pisei, ele ficava no museu de arte moderna de São Francisco, tá? Esse quadro ele tem 74 por 92 centímetros, beleza? Esse quadro ele foi feito por Van Gogh, quando ele próprio se internou, né, na, no hospício, depois do episódio que ele cortou a própria orelha, né, então ele mesmo quis se internar, e aí nesse hospício ele se internou com a condição de poder continuar pintando, então ele tinha acesso a duas celas nesse hospício, uma que ele dormia, né, e a outra que ele pintava, ele produzia. Porém, ao anoitecer, ele não tinha acesso às suas tintas. Então, ele é nos poucos quadros, talvez o único que eu me lembre, de ser à noite. Como que ele fez? Ao ver essa vista da sua cela, ele retratou com carvão. Ele tinha papel e tinha carvão. E aí, na memória dele, depois, quando já estava no dia, nessa segunda cela que ele tinha acesso para pintar, ele fez essa leitura aí da noite estrelada. Então, através do bolso, do rascunho que ele fez com carvão, ele, e na memória dele das cores tal, da genialidade dele, ele fez esse quadro. Tá? Então percebe-se que são coisas técnicas que eu estudando um pouco de história da arte consigo plantar na leitura. Então eu consigo lembrar dessas ocasiões aí, tá? E o sexto momento, que talvez seja um mais prazeroso, tá? É o momento de revelar, tá? Revelar a obra de arte, ou seja, você vai trabalhar uma obra pessoal tomando base, tá? Nessa obra do Van Gogh. Então eu vou pegar os meus instrumentos, ou tinta, ou lápis de cor, ou só o grafite, não sei o que técnica que eu vou implantar aqui, eu vou desenhar, fazer uma noite aí,
uma visão minha da minha janela, tá? Como seria a minha obra à noite, tá? Tomando base esses elementos que eu descrevi nos tópicos anteriores e usando a própria obra como referência, tá? Então, esses são os 6 tópicos de uma leitura de obra de arte. Gostado, tá? Da aula de hoje? Vamos para a próxima. Abraço, gente!